Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria, seja pelo Spotify ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais um podcast Cultura na Mesa, comigo Beatriz Priu, e hoje nós vamos falar sobre cultura nipo-brasileira, porque vai acontecer agora, no próximo mês, a 11ª Semana da Cultura Japonesa, realizada pela Associação Nipo-Brasileira aqui em Boa Vista, Roraima. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Tainá Tsukuda, que é assessora de comunicação da ANIR, porta-voz, e está aqui com a gente para contar um pouquinho do que está sendo programado, de como vai ser realizado. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Beatriz. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho mais sobre essa semana que é tão aguardada por nós da Associação Nipo-Brasileira de Roraima. Vamos falar um pouquinho sobre a razão e a existência dessa comemoração, dessa data, né? O que se comemora de fato? Legal, a Semana da Cultura Japonesa ela acontece uma vez no ano e a gente comemora o Tratado de Amizade entre Brasil e Japão, né? Que já acontece há 130 anos. Então, esse ano estamos comemorando 130 anos desse tratado, né? Quando o Brasil recebeu ali os imigrantes japoneses para buscarem, né, outras oportunidades. No momento que o Japão vivia de dificuldade, algumas famílias de japoneses vieram para cá. Então, esse é o principal motivo, né, comemorar essa amizade entre Brasil e Japão. 130 anos do Brasil e 70 anos aqui em Roraima da imigração japonesa. Ou seja, 70 anos só aqui no estado de Roraima a gente tem todas essas famílias tradicionais japonesas que inclusive fizeram parte da construção do estado, né? Estão aqui há muito, muito tempo. E você faz parte dessa família, então? Eu faço. A minha família, eu já sou a 4ª geração, né? Então minha família veio em 1955, na primeira leva dessas famílias que vieram aqui para Roraima. Então vieram mais ou menos 9 famílias nessa primeira leva, ou foram 13 famílias, se eu não me engano. E depois, outra leva, vieram mais 9. E, de fato, eles contribuíram muito, né, para o desenvolvimento do Estado e do país, inclusive, assim. Hoje, existem livros publicados que mostram, né, o impacto no PIB em relação à produção na região norte, por exemplo, naquela época, porque foi o que, de fato, eles conseguiram trabalhar, né? Trabalhavam com o cultivo aqui na região norte. Que bacana, e você faz parte dessa história, então. Para quem não sabe, a Tainá é neta do japonês que faleceu, né? Mas que tinha aquele ponto ali do japonês ali é Jaime Brasil? Não, que é Jaime Brasil que corta. Sebastião Diniz. Sebastião Diniz, mas ali no centro comercial de Boa Vista, bem no centro mesmo, e ela perpetuou essa história também por ali, né? E é muito legal, porque nessa Semana da Cultura Japonesa a gente também comemora isso, né? No final das contas, minha família chegou aqui, assim como as demais famílias de imigrantes, sem muitas condições, assim, o apoio que foi dado à época não era um apoio, assim, com muita verba, né? Então, eles precisaram realmente ralar muito. Então, minha família, que ficou muito conhecida com a loja do japonês lá no centro, começou plantando ali no Mirandinha, e aí vendendo hortaliças, legumes na beira do rio, na casa das pessoas. E essa loja, eles conseguiram comprar esse ponto com muito custo, claro, né? Muito trabalho. E ali eles vendiam os legumes, e aí foram acrescentando outros itens aos poucos, né? Até que virou, de fato, a loja de japonês que vende hoje, assim, uma variedade enorme. E uma curiosidade, né? A loja, ela encerrou as atividades. Hoje eu toco, mas em outro lugar, assim, tentando continuar o legado do meu avô, que é um legado muito bonito, né? Eles fizeram, de fato, uma história significativa, né? Para o comércio boavistense, ali, para a comunidade boavistense. Hoje com outra pegada, né? Com uma cara agora mais da Tainá mesmo. Tô sabendo que tem novidades em vindo aí também. Mas quem quiser acompanhar, é só te seguir também nas redes sociais, né? Tainá Tsukuda. Isso. Que tá lá, né? Isso mesmo. Mas falando sobre a 11ª semana em celebração, né, da ANIR, da cultura japonesa aqui no nosso estado, no Brasil como um todo, o que já tem preparado aí de programação, o que está sendo alinhado aí para esse grande dia? Legal, nossa, olha, Beatriz, a programação desse ano tá muito legal, porque tem muita novidade. Sempre foi muito completa, muito cheia, né, assim, mas... E a Associação Nipo-Brasileira de Roraima, foi fundada em 2008, né, então já são muitos anos aí, todos os anos, fazendo a Semana da Cultura Japonesa. E dessa vez teremos algumas atrações diferentes, como uma oficina em tecido que se chama Tsumami Zaiko,
que é bem diferente, então vai ser bem inédito, mas de todas as outras oficinas de origami, de cosplay, culinária japonesa, que é uma que as pessoas gostam bastante, vai acontecer novamente. As apresentações de artes marciais, de taiko, de dança, teatro, tudo relacionado também à cultura pop, né, que os mais jovens, assim, gostam muito ali do anime, do cosplay, também teremos novamente esse ano. Esse ano também a gente conta com a participação de uma atriz, né, que é muito conhecida no mundo Nikkei, né, no mundo japonês aqui no Brasil, que é a Isa Toyota. Ela vem fazer uma apresentação de teatro, né, dança com teatro, música, que conta. Esse teatro é muito bonito, assim, ele sempre me emociona a apresentação dele, porque ele conta como foi a imigração aqui. Então, como que surgiu a Ani, como que chegaram essas primeiras famílias, e é realmente muito bonito assistir, assim, convido a todos, que vale muito a pena. E é legal também falar que esse evento, ele acontece com o objetivo de criar uma ponte mais próxima entre a comunidade boavistense, o roraimense e o Japão. O Japão está muito longe, né, territorialmente falando. E na Semana da Cultura Japonesa a gente consegue trazer todos os elementos, né, coisas assim realmente muito diferentes da própria cultura japonesa aqui pertinho, né, dentro da nossa cidade, dentro da nossa associação, de forma gratuita. A gente abre essas portas assim. E as pessoas ficam muito encantadas, porque vão conhecendo elementos muito característicos da cultura japonesa que a gente nem conhece, assim, muitas vezes, e fica surpresa e pensa, poxa, que legal, né? É assim que funciona lá no Japão, é assim que os japoneses agem, né? Esses são os costumes deles. Então, a gente fala que isso é um intercâmbio também, intercâmbio próximo, pertinho e gratuito. O que eu acho muito bacana, Tainá, é exatamente isso, porque, assim, nós brasileiros, né, fomos colonizados por europeus, né? Então, a gente tem muita herança da cultura europeia. Crescemos assistindo filmes americanos também, então a gente tem muita referência de música, de arte, de teatro, de cinema americano. Então, quando a gente tem um contato um pouquinho com ali, né, China, Japão, Coreia do Sul, que está muito em alta também, uns doramas e tudo mais, é uma cultura completamente diferente para quem não nasceu, né, dentro do grupo como você, que não tem descendência. É uma cultura completamente diferente na música, na forma de comer, na forma de ter fé também, na religião. Sim, verdade. Tem muita coisa diferente e, assim, abre a nossa mente. Eu fico, às vezes, assistindo alguma coisa, abre a mente para entender, nossa, o mundo é muito diverso, né? O mundo é muito bacana. E essa diversidade aqui em Roraima, como é que você vê? Inclusive num estado tão diverso como é o nosso. Sim, é muito interessante, né? Porque como há hoje, né, assim, essas famílias chegaram e elas se adaptaram, né, ao Brasil. E é muito legal também porque a gente sempre relembra o que foi, né, essa chegada, como aconteceu essa chegada. A gente tá falando de uma cultura muito diferente, de uma língua muito diferente. Então, quando os imigrantes chegaram aqui, imagina, comida diferente pra eles. Não tinha aqui a comida japonesa. Era muito longe de casa, então não dava pra desistir. Falar, não, quero voltar pra casa. Não dá. Não tinha como pegar um barquinho e voltar. Não dá, As doenças tropicais, então eram doenças que o corpo do japonês, né, não tava ali vacinado, preparado, imune ao que a gente já tá habituado. Essa dificuldade de se comunicar, eles não conseguiam se comunicar com o brasileiro não conseguia se comunicar com o japonês. E aí imagina, você fica doente, você passa um perrengue, passa alguma coisa ali e não consegue se comunicar, porque não tem internet, não tem tradutor, não tem nada, né, que auxilia. A gente tá falando de 70, 130 anos atrás, né? Exato. Então, hoje a gente tá falando, na pergunta que você me fez, há já uma mudança, né? Agora todo mundo fala português, então já tem uma nova geração, outra geração. E é realmente fantástico, assim, assistir toda essa evolução e essa mudança. E na associação, a gente também tem a escola de língua japonesa, né? Que é justamente para não deixar, né, de lembrar da nossa matriz, né? De como a língua japonesa é importante para os descendentes, que hoje já não falam japonês, como quem chegou falava. E a língua, ela tá totalmente associada, aliás, intrínseca à cultura, né? Assim, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente comunica. Então, acho que isso, enfim,
da raiz mesmo e da identidade, essa é a palavra, né? A quem tem essa descendência. Você fala? Ai, pouquíssimo. Mas olha, uma palavrinha, pelo menos, arigatô. Bom dia. O arigatô já é arigatô é minha marca registrada, né? Mas uma curiosidade, inclusive, é que a Escola de Língua Japonesa aqui em Roraima foi inaugurada no ano seguinte da associação. 2009, então. 2009, isso. E logo na sequência, ali 2010, eu tive a oportunidade, enquanto aluna da Escola de Língua Japonesa e também por ser descendente, eu concorri a uma bolsa de estudos no Japão. Então, com 15 anos, eu fui pro Japão. Nossa, que legal. E para ir, um dos requisitos era que eu, de fato, tivesse uma progressão ali na língua japonesa, né? Então, eu estudei muito, assim, bastante. E a língua japonesa é fantástica, é incrível, mas é difícil, não é moleza, não, assim, você realmente até o alfabeto praticar. Já começa do alfabeto, né? Já começa o alfabeto, que são 3, né? Então, dos 3, eu sei 2, que é o hiragana e o katakana. O kanji é o mais difícil, assim, eu não aprendi, faltei essa brincadeira, mas eu não continuei, assim. Pretendo, inclusive, voltar a estudar, porque tenho muita vontade, enquanto descendente, né, de japoneses, assim, eu tenho muita vontade de voltar pro Japão, ficar um tempo lá e viver mais desse intercâmbio cultural, né? E, mais uma vez, esse intercâmbio acontece aqui de forma gratuita, uma vez no ano. É uma festa muito bonita, é muito legal, assim, tá ali pertinho dos próprios japoneses. Imagina, você tem a oportunidade de conhecer ainda, né, alguns dos imigrantes que vieram, assim, lá pioneiros, né? Pioneiros, 1955. Então, claro que alguns deles, infelizmente, já partiram, né, em razão da idade. Meu avô, por exemplo, partiu recentemente esse ano. Mas ele com certeza iria no evento. E aí a gente conhece os filhos, os netos e vê essa história. É muito bonito ver realmente essa amizade, né, Brasil-Japão. E ver o fruto, né, que é o brasileiro japonês que nasceu aqui, assim. Então é muito legal. Misturado com makushi já também. Já é makushi também, é verdade. E daquilo que você viu, já tem o quê? Uns 10 anos atrás? 12 anos que você foi? Nossa, Beatriz, vai fazer 15 anos. Revelando a idade aqui da Tainá. Droga. Mas daquilo que você viu lá no Japão mesmo, Uhum. assim, vivendo a experiência, você consegue realmente sentir quando você participa desses eventos aqui? Olha, eu consigo. E eu vou te falar que o que eu mais gosto, eu sempre comento isso, assim, até nas minhas redes sociais, com meus amigos, e sempre que eu posso eu levo meus amigos para conhecer a associação, é a comida. Eu amo comida japonesa, né? Restaurante, assim, bem... Todo mundo gosta, a maioria das pessoas gostam, né? É bem gostoso, mas a culinária feita pelo imigrante, pelo japonês, é diferente. Tem um temperinho diferente, assim. Então, nesse evento, a gente vai produzir, né? A associação vai produzir alguns pratos. E eu prometo, assim, o sabor é incrível, é fantástico. E ele me lembra exatamente o que eu comi lá no Japão. Então, assim... Tem uma memória afetiva, né? É, uma memória afetiva. E então, essa parte da culinária, eu confesso, é a minha favorita, assim. Que é muito igual. O temperinho, o sabor. Claro que tem algumas adaptações, né? Em razão dos ingredientes, que nem sempre tem todos aqui no Brasil. Mas é muito, muito bom. E dessa vez, também, a gente vai contar com outros restaurantes, né? Isso vai trazer mais diversidade, porque nós somos uma associação, então somos voluntários. Quem faz a comida, a gente vai lá, se encontra, são os próprios membros, né, da associação. E para comportar todo o público, que é um público muito grande que vai visitar a gente, a gente não consegue atender somente a nossa cozinha de voluntários. Então a gente convida restaurantes, né, da culinária japonesa para participarem também. Então vai ser muito legal, que você consegue experimentar ali uma diversidade dos restaurantes locais. Dá pra comparar os sabores, né? E tem uma diversidade muito, 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 muito legal. Que bacana. E você falando em público, que público é esse que normalmente frequenta, né? É de criança, idoso? Tem programação para todo mundo também? Tem programação para todo mundo, de criança a idoso, não tem idade, não tem limite. Pode ir sozinho, pode ir com a namorada, pode ir com os pais, os tios, os avós. É realmente um evento que você fica tão imerso na programação que você acaba, às vezes, inclusive... Indo sozinho é bem interessante, assim. O que eu quero dizer é, não deixe de ir se você não tiver uma companhia. Você vai estar muito ocupado lá, olhando o museu, que a gente acabei não comentando, né? Nós estamos inaugurando o Museu de Imigração Japonesa. Exatamente. Então, tem muita coisa para ler, muita coisa para se envolver ali, para experimentar. Os shows, né? Para assistir, o teatro, a dança, a música.
Não tem idade, é gratuito, as crianças adoram, e a gente tem, claro, né, a comunidade do cosplay, a galera que gosta do cosplay, de se fantasiar, de se vestir, né? E Vai ter um concurso? Vai ter o concurso. E dessa vez, uma coisa muito importante é que a gente tem a oficina, e na oficina é uma oficina de costura de cosplay. Você aprende a fazer as fantasias, tem lá todas umas técnicas, né, com o especialista, e ele vai acontecer em um dia separado. Então, o concurso de cosplay vai ser num dia, porque a galera se produz e demora pra se produzir, eles super se dedicam, é um negócio muito lindo, assim. São horas, maquiagem, Exato, tudo mais. E aí não dá pra participar. Eles gostam, né, claro, de participar da oficina, mas quando acontece no mesmo dia, eles acabam não conseguindo. Então, dessa vez, a gente entendeu isso e separou. Então, vai acontecer num dia a oficina e no outro o concurso de cosplay, que assim, eu acho que é o mais aguardado, as pessoas gostam muito. E até quem não entende muito, né, dos personagens, se diverte muito, porque imagina, são personagens super coloridos e roupas diferentes e estilos diferentes. É um desfile, assim, muito legal. Dos filmes aos animes, tudo da cultura japonesa. Animes, tudo. Você já se caracterizou de cosplay? Meu sonho, Beatriz. É o meu sonho. Eu vou já tentar desenrolar um personagem. Não te dou essa missão aqui pra tu mandar pra gente depois uma foto de como ficou, né? Será que vem aí Tainá de cosplay esse ano? Eu nunca, mas eu tenho morro de vontade. Ai, tá aqui, ó. Temos uma promessa. Tsunami é ótimo. Tsunami é meu apelido. Tainá Tsukuda vai se fantasiar esse ano e vai participar do concurso de cosplay. Pronto, o desafio foi lançado. Inclusive, falando do seu apelido, até eu já tô confundindo. Eu te chamo de Tsunami achando que eu tô falando sobrenome, mas é Tainá Tsukuda, porque tem uma semelhança. Sim. Inclusive, é por isso teu apelido, né? É por isso meu apelido, porque quando a gente é criança, né, tem essa dificuldade, essa brincadeira ali de fazer trocadilho com os nomes, então Tsukuda aparentemente era muito difícil. Tsunami todo mundo já sabia o que era. E até uma curiosidade, né, por exemplo, isso a gente olha com carinho, mas também com um lado de reflexão, né? Quando os japoneses chegaram, e para os brasileiros era muito difícil pronunciar o nome deles, né? Por exemplo, na minha família temos Chigusa, Chizuko, Takuya, Sadaya. Então, era difícil decorar nomes diferentes. Então, todos eles receberam nomes brasileiros, né? De batismo, assim, para que fosse mais fácil, né? Essa convivência. Então, o meu nome sempre foi um nome muito difícil de pronunciar. E como Tsunami é um nome que todo mundo sabe pronunciar mesmo, né? Na língua portuguesa, acho que a brincadeira foi nesse sentido, assim, Tsukuda, virou Tsunami. Sobrenome. Virou um sobrenome. Eu tô lembrando aqui que até eu confundi. Eu ia falar de Tsukuda e falar de Tsunami. Eu mesma. Gente, corrigindo, é Tsukuda, tá? Eu mesmo me confundindo aqui. Então, realmente tem uma programação muito vasta, né? Você falou que vem convidados a nível nacional, então tem uma programação nacional aí. Sim. Tem programação local. Tem uns grupos de dança que vão lá participar. Você tem os nomes, ou mesmo os grupos de artes marciais também que vão ali ensinar alguma coisa, vai ter uma oficina. Sim, olha, lembrando que esse é um evento majoritariamente produzido, né, pelos voluntários, pelos membros, pelos descendentes, né, desde os mais idosos aos mais novos, pelos próprios alunos da escola de língua japonesa, pelos próprios alunos de artes marciais lá, que acontece dentro da associação. Então, nós temos esse ano essa convidada, que é a Isa Toyota, que ela é lá de São Paulo. Ela roda o Brasil inteiro fazendo peças muito legais, assim, relacionadas à cultura japonesa. Ela é muito famosa na cultura japonesa aqui no Brasil. Então, pra gente vai ser um prazer. Ela já veio aqui. E o espetáculo, a peça teatral que ela faz é a coisa mais graciosa. E nessa peça, nós teremos a participação dos nossos voluntários, nossos membros da associação, né? Desde crianças, que é a coisa mais fofa, é muito legal assistir, emocionante, aos adultos. Então, teremos sim. Que bacana. E além de tudo, a gente vai ter as artes marciais. É importante falar, porque a gente sempre fala acho que é o Taekwondo, mas não sei se o Taekwondo é do Japão. Não. É de outro país ali, próximo, né? Isso. Mas, enfim, são várias artes marciais que, enfim, enriquecem, né? E importante falar também, que eu acho legal, é que tudo isso descendente dessa região ali, do Japão e países vizinhos, é sempre com o intuito de defesa pessoal, de proteção ao território, né? Uhum. Naquela época era corpo a corpo, né? Não tinha armas como nós temos hoje.
E eu acho muito bacana que hoje, permanecendo, né, as artes marciais tanto as que vêm do Japão, como as que você citou, eu até esqueci os nomes agora, mas como outras, a gente pensa muito na disciplina, né? Sim, Na, muito. na educação mesmo, não é por guerra, não é por briga, é mais para autocontrole mesmo, né? Disciplina, Exatamente. educação. E eu acredito que isso é uma herança muito dos povos orientais, assim como você, né? Conta um pouquinho também sobre isso. Existe uma disciplina, existe uma Muito. regra? Sim, inclusive, sobre a programação que nós já publicamos no Instagram, eu sugiro que quem quiser participar realmente se atente ao horário, porque japonês é compromissadíssimo, pontualíssimo com o horário. Então, a gente realmente não gosta de começar atrasado, evita ao máximo. Ainda que Disciplinados. a gente saiba que existe uma cultura brasileira de atraso, né? Mas os japoneses levam isso muito a sério. É até engraçado, quando eu estive no Japão, né, no meu intercâmbio, eu fiquei muito assustada com algo, porque até então eu tinha sido criada aqui no Brasil, aqui no Brasil. E a gente sendo habituada, não, marca 7, mas começa 7h15, Um pouco mais 7h30. flexibilizada, A gente né? marca antes para de fato começar no horário que queria. Lá, o ônibus tem uma plaquinha assim, né, na parada de ônibus, por exemplo, ou no metrô, que mostra os horários que ele vai passar. E os horários são quebrados. Por exemplo, 8h13, 15h23. Então, horários quebrados. E eu falava, gente, Não que vai coisa dar certo. não, a primeira eu olhei aquilo e falei, que é isso? Nada a ver, né? Por que não põe redondo o número? Pois 23 passou, no minuto certo, no minuto que tava lá. Eu fiquei tão impressionada com isso, eu fiquei realmente assim, falei, gente, então dá pra, né, ser disciplinado e cumprir ali com o horário. Então eles são realmente muito disciplinados em tudo. A cultura japonesa é linda, né? Assim, ela é muito rica, muito honesta. Então, existem princípios basilares ali que são realmente passados de geração em geração, que são obrigatórios. Então, a disciplina envolve tudo isso, esse comprometimento com quem está ensaiando lá para a peça, quem está ensaiando para as oficinas, para ministrar as oficinas. E existe, de fato, essa visualização de todos os princípios, né, de como é o japonês. Então, você também, quando for lá visitar a gente, vai perceber isso, assim, que, de fato, os princípios permanecem. E quanta gente está envolvida em tudo isso? Você consegue aí contabilizar uma galera grande, né? É uma galera grande, viu? Eu acredito que pelo menos 80 a 100 pessoas, assim, envolvidas, né, em todas as atividades. Na organização de De palestras, comida, Uhum. que é a parte que eu gosto também. Não, e eu sempre participo Sempre que posso, eu tô participando lá como voluntária, fazendo as comidas. Eu adoro, porque aí no final a gente sempre pode experimentar um pouquinho, né? Confesso que eu tenho um pouco de interesse, que eu vou lá ajudar por isso. Amizade sincera com quem tá ali na cozinha, É né? muito gostoso. Eu sou completamente apaixonada. Depois você me conta o que você achou. Vou lá contar também para quem tá nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Spotify também nos ouvindo. Eu vou lá assistir a Tainá de cosplay, que ela prometeu aqui no Cultura na Mesa que vai se caracterizar, Isso, né, de cosplay durante o evento. Então é isso, temos uma programação da cultura japonesa, da Semana da Cultura Japonesa aqui em Roraima, realizada pela Associação Nipo-Brasileira aqui de Roraima, celebrando 70 anos, né, Tainá? É isso mesmo. Só em Roraima e 130 anos em todo o Brasil. Com a participação de várias instituições, na verdade, de vários parceiros, né? Que esse é o nome. Isso. Vários parceiros, realizada pela própria associação e voltada para a população de Boa Vista. E eu achei um ponto muito bacana que você falou sobre essa aproximação do jovem também, né? De resgatar a cultura. Vivendo em Roraima e conversando até com indígenas aqui da nossa região, a gente já conversou aqui, inclusive no Cultura na Mesa, sobre esse distanciamento das gerações, né? Quanto mais as gerações passam, perde ali um costume, uma cultura, e a gente passa por um movimento agora a nível Brasil, e aqui em Roraima eu acredito que está muito ascendente, agora está muito forte, que é o resgate realmente à cultura indígena ali, à língua, aos costumes, às tradições. E eu acho que esse evento agora, voltando para a cultura japonesa, tem esse mesmo propósito. Tem, sim, com certeza, porque, de fato, esse distanciamento territorial, essa adaptação que os imigrantes, né, precisaram viver para sobreviver aqui, se adaptar aqui. E essa imersão realmente ao Brasil, né,
você vai, querendo ou não, deixando alguns traços, alguns costumes, adquirindo novos costumes, né? Então, a quarta geração, por exemplo, eu já tô bem mais distante, né? Na minha casa, sempre teve comida japonesa, mas minha mãe saiu da casa dos meus avós e tudo mais, então já foi diminuindo essa frequência. Então, quando a gente tem uma associação que coloca todas essas novas gerações, né, que vieram após a imigração, a gente realmente conecta, traz esses elementos importantes, essa admiração, essa valorização, né? É muito importante relembrar o antepassado, né? Como a gente chegou aqui, porque, imagina, algo que para mim significa muito nesse evento, é celebrar o trabalho duro de alguém que sofreu bastante, porque hoje a gente fala com muito carinho e respeito da imigração, mas não foi fácil. Foi muito doído, foi muito sofrido. Imagina chegar num país muito longe, muito diferente. A gente tá falando de 1955 aqui em Roraima, como que era Boa Vista? Nada, Você lembra? Tava ali só as fazendas. Você lembra? Não, você não era nem nascida. Então, realmente, assim, a estrutura era muito diferente, era tudo muito assustador para quem estava vindo de tão longe, né? Então, é um momento que a gente celebra, que a gente agradece a eles, a força que eles tiveram, a disciplina que eles tiveram, né? Porque eles trabalharam todos muito. E é muito lindo ver, assim, que todas essas famílias desempenharam um papel muito importante no desenvolvimento da cidade. Todas elas tiveram bastante sucesso profissional. Hoje nós temos servidores públicos, né? Já nas próximas gerações, assim, empresários de grande sucesso. Então, é um momento que a gente celebra, né, o trabalho, a escolha dessas famílias de virem ao Brasil. Que bacana. E de tudo isso que você cresceu aprendendo, mesmo que já misturado um pouquinho aqui com a cultura também brasileira, roraimense, macuxi, mas e qual é o legado que você carrega enquanto ser humano mesmo da sua descendência? Nossa, Beatriz, eu adoro essa pergunta porque tem uma que tá na ponta da língua e a cada dia mais eu me esforço para realmente não errar com isso, que é cumprir com a palavra. Se o japonês te dá a palavra dele, seja de que ele vai num compromisso que você agendou para daqui a 2 meses, ou que ele vai fazer algo que vocês combinaram, vai fazer um pagamento, qualquer coisa, assim, se ele te deu a palavra dele, tu pode dormir em paz, que a palavra dele ele vai cumprir. Assim, não existe isso de não cumprir com o que foi combinado. Então, isso é algo que eu tô sempre, todos os dias, tentando praticar. Porque é uma das coisas que eu acho realmente muito bonita, muito respeitosa consigo e com o próximo, né? Ser uma pessoa de palavra, assim. Ter a palavra impecável. Então, isso pra mim é o que eu mais admiro, é o que eu realmente tento sempre praticar no meu dia a dia. E ela tem cumprido, porque ela passou a semana toda me perguntando umas 3 vezes, tá confirmado pro dia tal, horário tal? Eu disse, tá, Tainá. É verdade. Ela provou que realmente cumpri com a palavra. Eu quebrando aqui total o clima, né, que tava aqui profundo. Toda reflexiva. Mas eu acho isso muito bonito também, e inclusive eu sou muito chata com o horário também. Uhum. Claro que acho que não a nível japonês, que nem alguém que é japonês, até porque, né, o brasileiro sempre dá aquela atrasadinha, a gente se adapta, a gente cresce assim. Mas eu odeio também se marcar comigo 8 horas da manhã, ou então, sei lá, 7 horas da noite. Um atraso ali de meia hora, o brasileiro aceita, né? A gente já tá acostumado. Eu ainda acho muito, inclusive. Mas atrasou comigo 1 hora, eu já quero cancelar. Cancela, não quero mais. Não quero mais. Me estresso muito, porque eu me organizo para aquele momento, né? Para aquele horário. Então, eu acho isso muito bonito dessa herança que se carrega, né? E tem até uma mensagem por trás disso, que eu aprendi lá no Japão, inclusive. Foi engraçado que com 15 anos eu voltei super intolerante em relação ao atraso. Porque como eu aprendi e eu achei tão fantástico isso lá, eu cheguei aqui querendo mudar o mundo, né? Falei, querendo que o ônibus passe 11h23. Eu pegava lotação pra ir pra escola nessa época, eu queria... Ah, não, lotação não tinha horário, verdade. Mas o que eu aprendi com isso foi o seguinte... Quando você atrasa, você tá falando para outra pessoa que o teu tempo é muito mais importante que o dela, que você é mais importante que ela. E isso demonstra um desrespeito muito, muito grande em relação a essa outra pessoa. A vida da outra Independente de quem seja, se hierarquicamente na sua profissão ela é superior, inferior, se ela tá no mesmo patamar. Então, depois que eu entendi essa mensagem, eu realmente tento, sim,
cumprir sempre que posso o horário combinado, né, com a pessoa. Em respeito ao horário da pessoa, ao tempo da pessoa, né? A vida da pessoa, porque o tempo é vida, né? Exatamente. Então, eu também tenho esse pensamento aí, acho que eu herdei, já não é do Japão, mas eu acho que são dos alemães, que eu sou, tenho família também descendente, acho que eu sou a 5ª geração já. Caramba, legal. Mas enfim, nascida em Roraima, assim, já perdi muita coisa também. Mas eu acho que eu herdei isso também da minha mãe, assim, sabe? Ela sempre cumpriu o horário, sempre foi... Inclusive, quando eu saio atrasada de casa, ela já fica agoniada. Beatriz, e falando em horário, eu já tenho aqui a programação. Eu sei que vai acontecer somente daqui a quase um mês, né? Dia 11 de outubro, 12 de outubro. Na sexta-feira, a gente vai ter uma celebração um pouco mais interna com as autoridades, né? Pra ver ser um momento rápido. Mas sábado e domingo, 11 e 12 de outubro, a programação começa cedinho, 2 da tarde, vai até o final da noite. E no domingo começa ainda mais cedo, 8 da manhã. E é legal que no dia das crianças, dia 12 vai ser o dia das crianças, né? Tem muitas atividades para as crianças participarem, elas gostam bastante, geralmente, assim. E eu convido todo mundo a dar uma olhadinha no nosso Instagram, posso falar aqui? Pode, deve, na verdade. Que se chama anir.roraima. ANIR significa Associação Nipo-Brasileira de Roraima. Então, anir.roraima. Lá já temos o post com toda a programação, os horários, para que as pessoas escolham, né? As oficinas, as palestras, né? Mas eu também sugiro, assim, passa o dia e seja feliz, porque é uma delícia ficar lá na associação. Vai ser uma experiência muito única, legal, né? Sim. Inclusive, recomenda já que você falou sobre culinária, que é a sua parte favorita, recomenda um prato aí que a galera tem que ir e não pode perder. Ai, gente. Olha, eu não sei exatamente quais são os pratos que vão ter, mas sempre tem gyoza, que é tipo um pastelzinho com recheio de carne e legumes, ou às vezes só legumes. Ele é um dos meus na boca pra ele é um dos meus favoritos. E também tem o nikuman, que é um pãozinho muito fofinho. Essa massa eu nunca experimentei em nenhum outro lugar. Então é como se fosse uma esfirra, só que redondinha, fechadinha assim, uma trouxinha, numa massa muito fofinha, parece de nuvem, e o recheio de carne. O tempero é muito bom. Esses dois, assim, disparados, são meus favoritos. Mas tem o bentô, que é uma marmita japonesa, que é muito legal, né? Porque é como se fosse um prato feito, só que japonês. Então, tem um omelete super bonitinho, aí tem um leguminho diferente, tem várias coisas, sempre muda, assim. O arroz japonês, que é um clássico. Eu não sei se vai ter o carê, que é o curry, aquele tempero que é um pouquinho ardidinho, indiano. Sim. Então, é um prato muito comum no Japão, né? A gente chama de carê, que é esse creme com esse tempero e legumes e carne. Nossa, eu sou completamente apaixonada. E yakisoba, geralmente tem também. Então, esses são os dos pratos. Mais tradicional. Bem tradicional. Mas o que eu recomendo, assim, por favor, experimenta esse nikuman ou gyoza, que são os carros-chefe, assim, muito gostoso. Então pronto, dica culinária aqui, dica gastronômica dada pela Tsunami aqui, que é como eu vou chamá-la assim, mas é a Tainá Tsukuda, para você que está nos ouvindo. Então assim, já com todos os recados dados, horários, né, no sábado, então a partir das 11 a partir das 2 da tarde, e no domingo a partir das 8 da manhã, programação aí o dia inteiro para você nos dias 11 e 12. Aliás, começa no dia 10, né? Mas é do dia 10 ao dia 12 de outubro. Isso. Com programação pro Dia das Crianças. Então é isso. Muito obrigada, Tainá. Queria que você finalizasse deixando um convite, aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando pelo YouTube também, para prestigiar essa data e não perder por nada. Além de tudo que a gente já falou aqui, mas reforça esse convite. Maravilha. Lembrando que isso acontece apenas uma vez no ano. A celebração desse ano está muito, muito especial. A gente está comemorando 130 anos de amizade, né, entre Brasil e Japão. 70 anos da imigração aqui em Roraima. A gente vai contar a história desses japoneses pioneiros aqui, inclusive a minha família, meu avô. A gente está inaugurando o Museu da Imigração Japonesa, que conta toda a história de todas essas famílias que vieram aqui. A gente mostra fotos, assim, muito íntimas até daqueles momentos, do registro família, desses momentos, exato.
E 11 e 12 de outubro, separa esse final de semana para mergulhar nesse intercâmbio diverso e rico da cultura japonesa. Vai acontecer na própria associação, que fica ali na Rua da Mangueira, número 477, no bairro Caçari, pertinho do Mirandinha. Aproveita porque esse é um evento realmente rico, gratuito, vai ter muito conhecimento, muita prática de coisas diferentes, né? A gente vai sair totalmente da rotina. Para quem não tem ali uma ligação com a cultura japonesa, vai poder conhecer. Inclusive, não precisa conhecer nada. Se você não tem nenhum contato com a cultura japonesa, é lá que você tem que ir, porque você vai realmente mergulhar no mundo novo. Mergulhar no mundo novo. E se você já admira e conhece os elementos da cultura japonesa, ali também é o seu lugar. A gente abraça toda a comunidade boavistense. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande fazer esse evento e receber as pessoas para celebrar essa história tão bonita de imigração. Que bacana. Agora eu fiquei animada. Antes eu não tava não na entrevista, tava pensando, será que eu vou agora? Eu tenho que ir, gente. E eu vou te esperar lá, porque eu vou estar fantasiada, caracterizada com o meu cosplay. Então pronto, promessa vai ser dívida agora. Palavra, viu? Palavra. Eu vou ser impecável com a minha palavra. Então pronto, combinado. Então você é convidado também da Tainá e de toda a Associação Nipo-Brasileira aqui de Roraima prestigiar essa data, celebrar, como ela falou, essa amizade entre o Japão e o Brasil. E mais uma vez, muito obrigada. Parabéns a toda a associação, todo mundo que está participando desse evento, organizando, trabalhando já para esse dia acontecer. Obrigada, Tainá. Obrigada, Beatriz. Para nós da associação é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Aguardamos todos vocês. Um convite feito e assim a gente vai se despedindo. Agradeço a tua companhia. E eu lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Não esquece também de tirar dúvidas e olhar a programação da Semana da Cultura Japonesa no @anir, como é que tá mesmo aí? anir.roraima. Pronto, no anir.roraima. Lá tem todas as informações também sobre essa data. E mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia também. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!